Começa agora mais um Síndico em Ação, um programa pensado para você síndico, você conselheiro, você do mercado condominial. E hoje a gente está aqui com o príncipe do mercado condominial, Ricardo Carpati. Ricardo, cara, obrigado aí. Esse apelido foi bom, hein? Você gostou, né? Mas é verdade, aqui a gente tem que colocar os nomes de forma correta aqui. O teu pai é um grande cara, um nome muito importante no mercado de condomínio. É difícil falar de você ou do teu irmão, né? Porque vocês têm uma representatividade muito parecida aí no mercado, mas... E muita gente confunde quem é quem, o que faz cada um, às vezes acha que é o mesmo, na verdade. Vocês são parecidos até. Mas assim, eu acho que, cara, de tudo que a gente pode ver que vocês entregam, a família Carpati entrega, eu acho que a gente tem muita coisa... Eu sou muito grato a você sabe que a minha história começou na Garbor, a gente estava até conversando disso há algum tempo atrás. Você fez o curso antes de virar síndico profissional? Foi. Já tinha alguns condomínios. Você já era assim? Já tinha 3 condomínios, e aí depois eu fiz o curso. Mas assim, a gratidão que tem por vocês, pelo seu pai, sempre o carinho que a gente teve de contato com ele, com você, com toda a atenção, eu acho que isso tem que representar de alguma forma. E o programa nada mais é isso. E assim, essa gratidão já é antiga. Não sei se você lembra, mas o primeiro programa que a gente fez aqui do Síndico em Ação, já há quase 2 anos lá atrás. No outro estúdio ainda. No outro estúdio ainda, que curiosamente é no mesmo estúdio que nós estamos aqui, é onde começou o nosso trabalho de síndico profissional. Já foi com você, então é um grande prazer te ter aqui. Prazer é meu. E o seu programa está cada vez melhor. Que bom. Adivinho de você é uma coisa muito importante. Não, tá bacana. Pessoal, eu acho que é legal o retorno que a gente tem. Então, eu vi o Alexandre falando sobre isso, eu vi o convidado do Alexandre, então isso eu acho que é bem bacana. Que legal. E parabéns pelo trabalho que você vem realizando. E eu acho que assim, o que faz o mercado são os síndicos. A gente tem algumas pessoas que tentam direcionar esse mercado, alguns nem tão direcionado como deveria ser, ou para o lado certo, mas independente de Ricardos e de direcionadores ou pessoas que buscam direcionar esse mercado, quem faz ele, quem direciona, quem leva esse caminho são os síndicos, e vocês são os protagonistas e você com certeza é um deles. Essa troca de elogio é difícil. Mas o que você vai ver aqui hoje, o que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje é da evolução no mercado de condomínio, a gente vai falar um pouco sobre a corrupção no mercado de condomínio, a gente vai falar um pouquinho sobre a profissionalização, não podemos deixar de falar sobre isso, e eu quero fechar isso tudo com um pouquinho de informação de compliance. O que é o compliance, como aplicar o compliance, a gente fala muito disso, às vezes parece um monstro, mas na verdade é muito mais simples do que a gente imagina. E aproveitar essa figura importante aqui do Ricardo para trazer essa informação para você. Ricardo, vamos lá. Bora. Esse mercado é um mercado que, assim, muitas coisas a gente conversou aqui no programa durante a pandemia, e eu venho trabalhando muito essa questão da evolução, esse descolamento do mercado antigo antes de pandemia e não é pós-pandemia, né? Mas é o mercado. A pandemia que nunca acaba. A pandemia que nunca acaba. É o que aconteceu durante a pandemia. Assembleia virtual, tecnologia, mercados, quer dizer, deu um boom. E aí um mercado que tinha 142 bilhões, a gente não tem noção de quanto esse mercado se transformou, né? Além disso, a gente trouxe para dentro desse mercado grandes players aí do mercado de uma forma geral, o interesse de várias empresas de grande porte, possibilidades de várias empresas entrarem nesse mercado, enfim, a gente está vendo um grande movimento nesse mercado da questão de atenção, tentando explorar esse mercado. Como que você está olhando isso? Ale, eu acho que na verdade esse movimento ele já vem anterior a isso, né? Eu acho que o primeiro boom que aconteceu foi com a crise imobiliária que a gente teve no Brasil, acho que 2012, que até então todo mundo estava focado no mercado imobiliário porque dava muito mais dinheiro do que o primo pobre, que era condomínios. E ali começou a ter uma movimentação. Ela foi crescente, rápida, mas rápida dentro de um limite normal, dentro de um caminho comum, muito mais rápida que os outros segmentos, ou que a maioria dos outros segmentos, mas dentro de uma normalidade. Com a chegada da pandemia, aí veio uma evolução tremenda. Alguns mercados, principalmente o tecnológico, fez em meses o que estava
prometido ou planejado para anos. E a gente entrou junto nessa mudança, porque muita coisa de tecnologia entrou, muita mudança de legislação, aquela parte por exemplo, da Assembleia Virtual que você falou, que era uma dúvida, pode, não pode, esmagou essa dúvida, então não tem mais, já virou um aceite por conta da necessidade. Nós temos também a questão de que muitos síndicos voluntários, tchau, tô indo embora, não aguentou a pressão. Não aguentou a pressão. E assim, muita gente que morava em condomínio não sabia o que era síndico, administradora, zelador, gerente predial. Ela morava em condomínio e para ele tudo a mesma coisa. Ah, o síndico é administradora. Síndico não entendia. Então assim, todo mundo hoje entende o que faz o síndico, o que faz a administradora e quem querer tem que reclamar. Por que não abriu a área comum? Por que não abriu a sauna? Então é o Alexandre Prandini que está falando que não é para abrir. Então, gostando ou não gostando que você mandou fechar, ele sabe que existe o síndico e que tem a sua responsabilidade. E vindo junto com isso, a entrada dessas multinacionais, de empresas unicórnios no segmento. Então a gente tem bastante investimento de empresas nacionais e de empresas até fora do país, sim, investimento de dinheiro vindo de fora do país, do exterior, para esse segmento. Isso é muito bom, porque a gente tem uma injeção financeira que busca automaticamente melhorar os processos, melhorar onde tem dinheiro, tem investimento, se busca um retorno melhor, mais profissional, mas também tem o perigo, porque onde tem muito dinheiro, empresas muito ousadas, elas querem também o retorno muito rápido, muitas vezes. Então a gente está passando por um momento que a gente tem que abrir os olhos e entender aonde sentar ou aonde que linha seguir. Isso é legal. Eu vejo muita coisa, você começou falando de muitas pessoas envolvidas e querendo dizer, enfim, há muitos jargões nesse mercado, né? Vamos colocar dessa forma. Sim. E para o síndico, para o mercado condominial, mas principalmente para o síndico saber quem acompanha, quem segue, quais são os passos que você está levando, isso para o início de carreira e também para quem já está consolidado, um erro fora desse patamar, um erro fora desse caminho é fatal, né? Quer dizer, tá tão profissional o negócio que se você pisa fora da linha, a gente acaba botando uma carreira de longos anos por água abaixo, enfim, muito cuidado com isso. Desculpa te interromper, mas que foi o que aconteceu com algumas administradoras, né? Exato, a gente tem, na última década, pensando em Brasil, em São Paulo inclusive, quantas administradoras que eram líderes de mercado ou estavam no top 3, top 5, que hoje não tem muita significância e perderam espaço. Exatamente por seguir caminhos que não eram adequados, mas que naquele momento traziam muito resultado. Exato. Então eu posso ser um síndico que eu tenho 40 condomínios, que eu tenho uma lucratividade absurda, que eu estou ali aparecendo em todos os sites, programas, daqui a pouco essa linha que eu estou seguindo, ela é maravilhosa a curto prazo, mas ela é uma encruzilhada para daqui a médio e longo prazo. Então tomar um pouco de cuidado e analisar o que a gente está fazendo. Porque tudo que a gente faz hoje tem uma coisa que... porquê, tem um porquê e o que vai acontecer com isso depois. Então, tomar um pouco de cuidado, porque como tem muito dinheiro envolvido, as pessoas também acabam ficando com muita sede nesse momento. Então, eu acho que para quem está nos assistindo, vale a pena uma reflexão, principalmente aqueles que têm sucesso ou aqueles que estão começando a ganhar dinheiro ou ter muita receita, analisar para ver se isso é sustentável e se isso é ético e se isso vem em paralelo com o que vai acontecer com o mercado, o que está acontecendo com o mercado para o futuro. Cara, é excelente. Eu costumo dizer o seguinte, analisando até carteira, né, assim, crescimento, carteira, a gente passou por um crescimento muito grande na Mr. Síndico e a gente diz o seguinte, a recorrência é melhor que cliente novo. Com certeza. E é verdade. A gente está até um tempo atrás falando sobre índice de síndico profissional em renovação. Nós temos um índice de 95%, 90%, que depende fantástico. Muito... É muito bom, mas é o que você desenha o seu produto para aquilo. Então é isso que você está falando. Agora, a gente falar sobre profissionalismo e depois corrupção, mas eu vou inverter. Mercado grande, muito dinheiro, muitos síndicos acabam tendo destaque, muitos condomínios, centralização de muitos contratos, acaba naturalmente muitas empresas de nome, outras empresas com não tanto nome, mas muitas empresas éticas e não tão éticas procurando esses síndicos, né? O cuidado em cima disso, como se desenvolve essa questão, como você enxerga esse mercado, que dica você pode dar para um síndico,
eu acho que falar só do síndico é ruim, mas talvez o síndico e conselheiro, como que você pode dar essas que o dicas síndico, para acompanhar? na verdade, assim, o síndico é o topo da pirâmide, né? Sim, então, o síndico se profissionalizando, que foi a bandeira que a gente levantou, a Gabor, eu, lá atrás, ele puxa toda a cadeia de fornecedores ou de prestadores de serviço para profissionalização. Síndico, você quer ganhar dinheiro? Você quer não ser ético e ganhar dinheiro? É fácil. É muito fácil. Você é síndico, você sabe. Quanto que um condomínio gasta por mês? Tem condomínio seu que deve gastar 150 mil, 200 mil por mês. Qualquer gestor, mais ou menos, consegue desviar 5% até ser percebível daqui a 2 anos que seja. Mas, primeiro, ganhar dinheiro assim, desculpa, eu acho uma merda, né? Desculpa a palavra, mas é uma coisa que você vai dormir como? Com que dinheiro que você está colocando no bolso e pagando os seus custos, as suas viagens do seu filho? Que maravilhoso, a gente está na Disney com o dinheiro que eu desviei do prédio tal. Então tem essa primeira coisa que é a consciência. Para mim, eu acho que é uma coisa pesada. O cara, é igual esses FDP desses políticos que estão viajando, que estão gastando milhões com os nossos dinheiros e a gente fica totalmente incomodado, mas tem gente que vai lá e faz o mesmo modelo e é uma coisa absurda. A segunda coisa é assim, uma hora você vai ser pego, porque alguém vai investigar e vai perceber que você está fazendo uma coisa errada. E quando você for pego, a gente já teve alguns casos de síndicos que foram pegos, acabou a profissão do cara. Então, assim, questão ética e moral, primeira. Segunda, você vai ser pego em algum momento. Pode demorar 6 meses ou 6 anos, mas uma hora você vai ser pego. E aí acabou sua profissão. E a terceira coisa é a questão de, assim, a gente quer um Brasil melhor, né? A gente quer um mundo melhor. Você tem filho pequeno, eu tenho filho pequeno. A gente consegue mudar o nosso país. Os políticos, a maioria deles são corruptos, eu afirmo isso, a maioria dos políticos são corruptos. A gente consegue fazer uma mudança. Você tem condomínio que você tem 400 famílias. Sim. Então você pode fazer, se todo mundo fizer a mudança nesses condomínios, a gente consegue fazer um país, uma cidade, um bairro melhor do que existe no momento. Então a gente não adianta de ficar criticando a política nacional, ou estadual, ou municipal, a gente tem que fazer o que é possível. E vocês hoje, com 20 condomínios, 30, 40, cada um tem um volume de condomínios, vocês acabam gerenciando mais do que muitas cidades de pequeno porte que existem no Brasil inteiro. Então, às vezes, você tem mais condôminos do que moradores que existem em diversas cidades do Brasil, talvez mais de 100 cidades do Brasil. Então, acho que a importância disso, de a gente entender que a corrupção não é algo certo, é algo que faz mal, tanto para você no íntimo, quanto para lesar a sociedade de maneira geral. E aí os moradores e os conselheiros, eles devem ficar em cima e cobrar transparência. E a profissionalização é uma coisa que faz inibir a questão da criminalidade. Porque eu não sendo profissional, desculpa, eu errei, desculpa, eu não prestei contas, eu estou atrapalhado no meu trabalho. Exato. Agora, quando você é profissional, você tem que ter relatórios, você tem que ter transparência, senão troca o síndico profissional. Então, uma das bandeiras, dos intuitos de levantar essa bandeira do síndico profissional foi acabar com a corrupção que existe no segmento condominial, muitas vezes encabeçada pelas administradoras. Eu falo isso, eu já até briguei com uma administradora grande numa live uma vez que eu falei sobre isso, a advogada não gostou, mas que foi muitas vezes encabeçada pela administradora e o síndico ou não tinha conhecimento e deixava passar, ou também se beneficiava disso, sendo de maneira amadora, mas se escondendo atrás da falta de conhecimento ou da falta de tempo. Me alonguei um pouco aqui, mas acho que dei um posicionamento. Não, isso é super importante. Eu estava nessa live, eu lembro. É assim, eu acho que o que você está dizendo, eu vou dar um exemplo muito prático, tá? O síndico dele, na verdade, quando ele começa a entender que ele pode ganhar 5%, isso que você falou realmente é verdade, ele deixa de fazer um cálculo que é o quanto ele pode ganhar na recorrência. Sim. Me lembra que eu falei da questão de recorrência do que a gente da Mr. Síndico enxergou? Eu garanto para você que eu, como negócio, ganho muito mais dinheiro sendo recorrente nos meus contratos e aumentando meus contratos do que se eu tivesse uma estratégia de 5% em cima das minhas contas. E tem outra, quando você apresenta 5% de redução, lógico, você já está fazendo marketing para a sua... Então, assim, fique atento, síndico. Às vezes o marketing ele também é um ponto estratégico para você nesse ponto. Ô, Ricardo, uma coisa importante. Você falou aí a gente falou da corrupção e a profissionalização. Quer dizer,
eu vou falar da profissionalização, mas não do síndico só. Porque o síndico está claro. Você acabou de falar aí, a gente precisa ter a profissionalização, está muito claro para todo mundo, precisa ter pessoas sérias falando sobre profissionalização. Não é qualquer escola que vai profissionalizar. A gente tem escolas, lógico, todo mundo entrega conteúdo, mas tem escolas que entregam um conteúdinho de 2 horas, enfim, isso aí a gente tem E às vezes tem que tomar cuidado, porque o direcionamento é ruim, né? Se você tem um professor que te ensina errado, você vai implantar errado a coisa no seu condomínio. Muitas vezes você é induzido ao erro. Já chegou ao ponto de alguns síndicos profissionais me contarem que alguns líderes do segmento falam: vocês têm que entender como ganhar dinheiro nesse segmento. Já escutei isso, né? Cara, ganhar dinheiro é uma forma só que você tem para ganhar dinheiro. É quando um bom serviço. E quando você cobra. Você pode cobrar caro. Os outros cobram 5 mil, eu cobro 10. Mas o que você entrega? Redução, valorização, isso é ético. Eu sou um profissional melhor, eu cobro mais caro. Agora, aprender a ganhar dinheiro com parcerias, gente, a maioria das chamadas parcerias são bolas, são corrupções disfarçadas. Então, tomar cuidado com esses líderes do segmento condominial, que na hora que o cara bater no seu peito ou falar de uma pirâmide, outro dia eu recebi um negócio de pirâmide explicando como de fornecedores, ou chamar vocês num canto e falar que vocês precisam aprender a ganhar dinheiro. Ninguém precisa aprender a ganhar dinheiro. Você pode aprender a cobrar o seu serviço e valorizar o seu serviço. Maravilhoso. Tirando sobre isso, fora disso, o cara tem que ser riscado aí do seu radar. Como não podia de ser, aqui o programa hoje com o Ricardo está com muito conteúdo, muita informação, então a gente vai quebrar em 2 blocos. No próximo bloco vamos falar um pouquinho sobre profissionalização no mercado, vamos falar também sobre compliance, vamos bater um papo sobre esses dois. Tem muita coisa ainda. Tem muita coisa ainda. Nos acompanhe. E se você está gostando desse programa, dê seu like. Se você não está inscrito, se inscreva no canal, nos acompanhe. Segunda-feira que vem tem mais informação com o Ricardo Carpati aqui, muita coisa sobre o mercado condominial. Nos acompanhe. Até lá!